Olá, pessoal! Vamos dar continuidade então ao conteúdo sobre dependência química. E nós finalizamos o vídeo anterior falando sobre a questão dos comportamentos dos dependentes químicos. E é comum que aconteçam nas famílias com dependentes químicos brigas, separações, uma vez que o usuário, sob o efeito da droga, tem o pensamento somente voltado ao uso e obtenção da droga, o que traz perdas significativas na vida deste, como perda de emprego, bens, prejuízos para a saúde e quebra de relacionamento com a família. Por estes motivos, o apoio da família é fundamental para a adesão do tratamento da dependência química por parte do usuário. Isso porque, claro que traz grandes consequências à dependência química. Só que para a pessoa conseguir se tratar, ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Ela precisa de um apoio dos seus familiares. E quanto tempo leva para se tornar dependente de uma droga? Se tornar dependente de uma droga é um processo que pode ser bastante rápido e depende muito do tipo de droga, da idade em que começa o uso e de uma propensão familiar, ou seja, genética, de se tornar dependente. Então, são alguns fatores que devem ser analisados, se isso pode influenciar em a pessoa se tornar dependente ou não. Tem drogas que elas são mais fáceis da pessoa se tornar dependente do que outros tipos de drogas. Também a idade que a pessoa vai começar a usar, a fazer o uso dessa droga também pode influenciar. E drogas como o crack ou a heroína podem causar dependência desde os primeiros usos. Isso porque elas são mais fortes do que outras drogas. Sabe-se que quanto mais cedo se começa a usar drogas, maior é a chance de se tornar dependente. E pessoas que têm familiares que são dependentes têm maior tendência a se tornar também dependentes de algum tipo de droga. A questão da idade, ela pode influenciar também, porque a pessoa, enquanto ela é mais nova, ela usou uma droga, isso já influencia, né? Ela quer consumir mais essa droga e pode acabar levando ela a usar outros tipos de droga também. E também a questão familiar, se ela tem algum caso da família onde a pessoa é dependente de alguma substância. Então, se a pessoa experimentar ou chegar ao caso de usar essa droga, pode acontecer dela também se tornar um dependente. Como, por exemplo, pessoas que têm dentro da família casos de pessoas que são alcoólatras. Então, muitas vezes isso é genética. Ah, tem uma pessoa que é alcoólatra, você tem que se cuidar. Muitas vezes, se você começar a usar, você também vai acabar se tornando um alcoólatra também. Porque você às vezes tem uma propensão genética a se tornar alcoólatra. Não que você vai se espelhar nessa pessoa. Não, mas você tem uma propensão genética ao uso, aos efeitos do álcool.
E quais são as causas da dependência química? Segundo especialistas, existe uma somatória de fatores de risco que influenciam a vida do indivíduo, fazendo com que a probabilidade dele se tornar um dependente químico aumente. E esses aspectos são de ordem biológica, psicológica e social. E nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre cada um desses aspectos. Começando então com os aspectos biológicos, onde ele tem a ver com a hereditariedade, características que são transmitidas dos pais para os filhos, ou com a genética, que diz respeito sobre como um organismo metaboliza ou uso de uma determinada substância e o potencial dela causar uma dependência no futuro. Então, como que o seu corpo vai reagir a uma determinada substância? Como, por exemplo, a gente pode pegar o efeito de remédios. Tem pessoas que alguns remédios elas reagem de uma determinada maneira, que ela toma um remédio e ela sente muito sono, ela fica mais sonolenta, ela fica mais fraca. Então, esse remédio para ele é mais forte. E para outras pessoas, ela não sente esses mesmos efeitos. Então, é a maneira que o organismo dela vai reagir com essa determinada substância. E é dessa mesma forma que as drogas vai reagir no corpo das pessoas. Tem pessoas que têm maior facilidade do corpo metabolizar mais rápido e tem pessoas que não, que é mais lento, que já não reage da mesma maneira. E assim pode causar uma dependência ou não no futuro. Tem também os aspectos psicológicos, onde envolve dificuldades de lidar com frustrações e resolver problemas, traumas da infância, sintomas de depressão, tristeza sem motivo, quadros de ansiedade ou qualquer outro sentimento ligado ao psicológico. Então, esses sintomas, a pessoa ela começa a sentir e ela precisa buscar algo para aliviar esses sentimentos. E aí ela começa a utilizar drogas. A dependência química, ela também pode ser causada pelo uso excessivo de medicamentos. Então, a pessoa ela usa o medicamento e melhorou e depois já não faz o mesmo efeito, ela começa a aumentar essa dose e aí quando vê ela se torna dependente químico também. Então, não é apenas sobre o uso de drogas, essas drogas que a gente conhece, que a gente escuta aqui de dependentes químicos, mas também tem de medicamentos. E tem também os aspectos sociais, que são mais abrangentes e abstratos, pois tem a ver desde a um ambiente negativo em casa, que pode favorecer ou facilitar o uso de alguma substância, até a incidência de pontos de tráfico de drogas perto do local onde a pessoa vive. Na parte dos aspectos sociais também, aspectos como a mídia, a televisão, o rádio, a internet podem influenciar e favorecer o uso de substâncias como o álcool ou o cigarro. Uma escola ou universidade também faz parte dos fatores sociais,
pois são um dos principais locais onde o indivíduo pode sofrer um tipo de violência verbal ou física, como bullying, além da pressão pelo enquadramento a determinado grupo, que pode favorecer o contato prolongado com as drogas. Então, esses aspectos sociais serão mais relacionados com aspectos externos que vão influenciar a pessoa a utilizar algum tipo de droga, que pode ser tanto, como foi falado ali, a começar a beber, ingerir álcool, a fumar, cigarro, então qualquer substância química. Então, pessoal, nós faremos continuação ainda sobre o conteúdo no próximo vídeo, ok? Então, até mais. Tchau, tchau.